Atos 18, 9 diz assim a palavra do Senhor. E de noite disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo. E ninguém te acometerá para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Parte B do versículo 9 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos diz assim: pois tenho muito povo nesta cidade. Assegurado por essa parte B do versículo, nós estamos nesta noite também com essa fé, com essa esperança, que essa cidade de Fortaleza, que até o ano de 2000, o ano passado, tinha 2.687.000 habitantes. Eu creio que não há como todo o povo de Deus já ter escutado o Evangelho para que venha se converter. Por isso nós estamos aqui nesta noite, porque nós cremos piamente e não vamos se calar, pois nesta cidade de aproximadamente 2,5 milhões de habitantes, ainda há muito povo de Deus para ouvir a palavra do Senhor. Ouvir o Evangelho da salvação. Não é ouvir aqui a teologia da prosperidade. Não é ouvir aqui que você tem que fazer uma campanha para alcançar algo tal do interesse do seu coração. Não é nada disso. Não viemos trazer aqui uma palavra em que você saia com seu coração ganancioso para querer enricar, até porque então o propósito dos apóstolos de Jesus não foi esse. Mas a palavra do arrependimento, como desde o deserto da Judéia João Batista pregou. Essa mesma palavra que vocês vão ouvir aqui. Porque até então surgiram muitos movimentos, surgiram muitas falsas religiões, em que ele ensina que o homem será salvo pelas suas bondades. E esse é um equívoco muito grande, muito errado, você ensinar em que o homem bom poderá ir para o céu pelos seus méritos de bondade. Está errado. A mensagem do apóstolo Paulo, quando ele desceu até Corinto, ela foi recusada por muitos. Até muitos judeus recusaram a sua mensagem. Até porque então era uma mensagem para que o povo pudesse se converter a Jesus Cristo. Ele até então decidiu bater a poeira de seus pés e não pregar mais na cidade. Mas em visão, o Espírito de Deus disse a Paulo: não te cale, porque ainda tenho muito povo nesta cidade. Aqui nesta Praça Polar, nós já tivemos aqui inúmeras vezes. Muitos já ouviram, muitos recusaram, alguns creram, outros não creram. Mas a palavra continua. Vai ficar. Porque nós cremos piamente que ainda há um povo de Deus para ouvir esta palavra. Outrora a palavra tem sido recusada porque ela repreende a nossa forma de viver no pecado. Porque até então há alguns ensinamentos que diz que o pecado só é matar, roubar e destruir. Mas a palavra de Deus diz que não. Até uma mentira que nós contamos, isso já é o suficiente para nós ficar fora do reino de Deus. E ficarão fora do reino de Deus, além de muitas formas pecaminosas, há também a simples mentira. É por isso que nesta noite nós viemos apresentar para vocês aquele que tem o poder de tirar o seu pecado, de perdoar o seu pecado e tornar você justo. Quem é esse? É o pastor Jardel Fernandes? É o diácono Gilmar? Ou é o irmão João? Não, mas é esse que nós estamos apresentando para vocês. Jesus Cristo, aquele que quando ressuscitou, que chegou para os apóstolos, para os discípulos, ele declarou a seguinte afirmação: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Eu vou dizer para vocês, uma das autoridades, que é a principal que Jesus tem aqui na terra, é de perdoar o pecado do pecador. Nós vimos na Bíblia muitos exemplos em que pessoas que estavam pré-julgadas pela sociedade, Jesus Cristo libertou. Jesus Cristo salvou, Jesus Cristo perdoou.
Mas até então, hoje no século XXI, mas precisamente no ano 2021, que nós estamos vivendo, Você vem comigo. nós sabemos que há um vírus, há uma peste que está assolando toda a Terra. Todos os países têm sido afetados por essa peste. Alguns que ficam doentes, alguns são curados e outros têm essa sepultura. Outros morrem. Mas o que está acontecendo? Vai ficar melhor porque pega o sono estranho. O que acontece é que aqueles que estão sendo... Pode passar tranquilo, pode passar, em nome de Jesus. O que acontece é que aqueles que estão pegando, estão sendo vítimas deste vírus, deste mal, muitos que Deus cura pela sua misericórdia, até então as pessoas passam a acreditar em Deus. Nós vimos muitas pessoas nas redes sociais, na televisão, e que são acometidas por esse mal e declara piamente que agora crê em Deus, sabe que Deus existe. Mas só que a questão não é essa. A questão não é tão somente você acreditar que Deus existe. E por quê? Porque aqui em Romanos vai dizer que nós devemos acreditar que Deus existe, não por pegar uma doença dessa mortal e ser curado, mas tão somente olhar ao seu redor. Toda a criação que Deus fez, as árvores, o céu, a água, o ser humano, os pássaros, só em você olhar em seu redor, Romanos vai dizer que é para você crer na existência de Deus. As pessoas estão crendo em Deus, e isso é bom demais. Mas como eu falei para vocês, nós viemos trazer uma palavra que venha nos revelar para você a situação do pecador. E não dizer que Jesus te ama. Mas, irmão, que palavra estranha é se Jesus não nos ama? Ama sim. Mas eu não posso chegar simplesmente para aquele que está debruçado no pecado e dizer: ei, Jesus te ama. Não, porque até então a cruz de Cristo vai ser em vão. Cristo está te amando, ele morreu na cruz e está te amando. Mas aí o pecado. Então, alguns que estão crendo que Deus existe, pode passar, cidadão, pode passar tranquilo. Alguns que creem piamente que Deus existe, isso faz bem. Mas sabe o que o apóstolo Tiago falou, irmão? Crês que há um só Deus? Faz bem. Mas até os demônios também creem. Infelizmente, eu sei que a palavra é um pouco pesada, porém verdadeira. Infelizmente, o diabo está à frente de muitos. Isso é estranho, mas o diabo está à frente de muitos. Por quê? Porque o diabo crê que estremece. E alguns creem que Deus existe apenas porque foi curado do Covid. Alguns creem que Deus existe porque estava há anos desempregado e agora está empregado. Outros creem que Deus existe, passou a crer na existência de Deus, até então porque suas esposas não poderiam ficar grávidas e agora conceber um filho, bênção de Deus. Não é dessa forma que nós é para acreditarmos que Deus existe. Crer que existe um só Deus? Sim, amém, e faz bem. Mas os demônios também creem que estremece. Quer ver isso na Bíblia? O endemoniado de Gadara. Jesus Cristo chega ali em Gadara, aquele homem possesso por legião de demônio. Aqueles demônios se prostam diante de Cristo Jesus e diz: o que nós temos contigo, Jesus, filho do Deus vivo? Os demônios, a legião todinha, estremeceu diante da presença de Deus. Jesus. Então, meus amados irmãos, eu vou dizer para vocês, ouçam essas palavras que são de vida eterna. O homem pecador que infelizmente foi parar na condenação eterna não é porque tão somente pecou, porque se fosse assim ninguém ia para o céu. Quem aqui está sem pecado? Quem ousa levantar a mão e dizer que não tem pecado? Todos nós temos pecado. O diácono tem pecado. O pastor tem pecado. O papa tem pecado. Todo mundo tem pecado. No caso dos pastores, por eles ser a liderança, eles são mais apontados. Mas o certo é que todos têm pecado. E verdadeiramente o que vai fazer alguns ou muitos
irem pararem na condenação eterna, não é tão somente porque pecou, mas porque estão desprezando aquele que tem o poder de perdoar pecado. Mostrei para vocês. Jesus morreu, ressuscitou e apareceu para os discípulos. E disse, olha, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. A esperança de vida eterna está tão somente em Jesus Cristo. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer, olha o que Jesus disse. Crede em Deus, mas crede também em mim. Jesus falando. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus falou que todo aquele que crê em Deus tem que crer nele também. Por quê? Porque a vida eterna está com ele. É tanto que ele diz, vou para o Pai e preparar-vos lugar. E outra vez virei e levarei vocês comigo. Pois então, não devemos se calar diante dessa palavra. Eu sei que é bem mais agradável aos ouvidos de muitos nós chegarmos aqui e fazer um show gospel. Depois dizer que Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Outra dizer que Jesus te ama. Aí o amante acabou de sair de um hotel com a amante. Aí sentou para conversar um pouco. Aí eu, irresponsável, para agradar os ouvidos das pessoas, vou dizer, Jesus te ama. O cara acabou de sair de um hotel com a amante, a esposa em casa, e Jesus está amando ele. A outrora, o ladrão acabou de fazer um assalto, ainda está contando o dinheiro do assalto. Aí está ali no cantinho, eu digo, ei, Jesus tem um plano maravilhoso na tua vida. Que palavra é essa, irmão? Os apóstolos não pregaram isso. Jesus não ensinou ninguém a pregar isso. Mas é esse tipo de pregação que está mutuando as pessoas, porque é agradável ouvir. Todo aquele que insiste em viver no pecado, procura ouvir esse tipo de palavra que vem massagear o seu ego. Mas com muita responsabilidade e assegurado pelas Escrituras, eu digo para vocês que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. E para isso, o plano de salvação que Deus planejou foi mandando o seu Filho vir do céu, morrer, ressuscitar. E todo aquele que olhar e crer no sacrifício que Jesus fez na cruz, terá a vida eterna. Nesse momento, geralmente o coração da gente vê a imaginação. Mas eu não vou morrer agora. Quando eu estiver perto de morrer, eu me arrependo dos meus pecados. Deixa eu dizer para vocês que isso é muito perigoso. Houve na Bíblia uma situação como essa, em que um homem estava sendo crucificado ao lado de Jesus, dois homens, dois ladrões. Naquele momento, um creu que Jesus era o Filho de Deus. O outro blasfemou, e aquele ladrão disse, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrar no paraíso. E Jesus disse, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Aquele homem, Jesus salvou. Mas não é aconselhável nem seguro você assegurar-se nessa única passagem da Bíblia, porque ali foi tão um exemplo daqueles que nunca ouviram a palavra de Deus. Vós tem escutado a palavra de Deus. Vós tem sido ciente do pecado de cada um. O profeta Naum vai dizer que Deus, ele é tardio em irar-se e de grande poder, mas de maneira alguma terás o culpado por inocente. Se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho, porque ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Mas, irmão, você que está pregando é porque você não me conhece. Eu já fiz tanta atrocidade que eu tenho certeza que eu não vou para o céu. Você está enganado. Alguns daqueles religiosos fariseus chegaram para Jesus e disse: se esse homem fosse de Deus, ele saberia quem seria essa mulher pecadora. Jesus declarou naquele momento que ele não veio salvar o justo.
Logo, todo aquele que se acha justo, que se acha que não tem pecado, que se acha bom, de maneira alguma vai procurar Jesus. Até então se acha justo, se acha bom. Mas o pecador, aquele que reconhece que é pecador, terás o perdão que Cristo oferece gratuitamente para todo aquele que se arrepender ainda em vida. Nós vimos isso é um exemplo muito grande na Bíblia, que 2 homens subiram para orar. Estou falando de salvação, mas vou dar o exemplo aqui, como Jesus vê o pecador, a misericórdia que ele tem para com o pecador. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era publicano, considerado ladrão, porque até então cobrava além do que a lei era prescrita em cobrar. E outro era um pecador. E outro era um publicano. Então, aquele publicano, ele bateu no peito e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Aquele religioso estufou o peito e disse: Senhor, graças te dou, porque não sou como esse publicano, como esse fariseu. Eu dou o dízimo de tudo que tenho, eu oro tantas vezes por dia, e não sou como esses publicanos ladrões. A palavra de Deus vai dizer que quem desceu daquele dia justificado foi o publicano que reconheceu que era pecador. E o fariseu legalista, o religiosão, saiu de lá reprovado pela sua atitude do legalismo. Então, para nós encerrarmos aqui, ouvirmos alguns louvores, e logo teremos a palavra com o pastor Jardel Fernandes. O certo é que o apóstolo Paulo, quando chegou em Corinto, que a palavra dele foi recusada, ele decidiu então bater o pó das sandálias. Em sua outra linguagem quer dizer, ia se retirar dali. Mas em sonho Deus falou para ele: não temas e não te cale, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Eu sei que essa palavra nessa noite pode ser recusada por alguns, até então é um pouco estranho ouvir, mas eu sei que enquanto alguns recusam, outros vão abraçar e reconhecer que é a verdade. Não basta então termos uma religião. Religião não vai te levar a morar na eternidade junto de Deus. Nossos méritos de bondade, a cesta básica, o prato de comida, a roupa que nós damos aos necessitados, isso é bom, que devemos ter um coração generoso. Mas não confie nos seus atos de bondade. Não confie no seu mérito de bondade. Porque ninguém é bom. Ninguém é bom para com Deus mediante o que nós fazemos para se justificar diante de Deus.